Entramos então na terceira audição e vamos ouvir o Sr. Vasco Malta, chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações em Portugal, que cumprimento e agradeço muito a presença e que vem acompanhado pelas Sras. Doutoras Sofia Cruz e Teresa Fernandes, que pertencem da mesma forma à Organização Internacional para as Migrações de Portugal. E cá estarão também para nos dar os esclarecimentos que precisarmos e agradecemos muito essa vossa colaboração. E eu começo por dar a palavra ao Sr. Vasco Malta para fazer o enquadramento inicial. Faz favor, Sr. Bem, então muito boa tarde a todos e a todas, senhoras deputadas e senhores deputados. É uma honra poder estar na Casa da Democracia. Muito obrigado pelo convite dirigido à Organização Internacional para as Migrações para estar aqui. Nota introdutória: a Organização Internacional para as Migrações é uma agência das Nações Unidas desde 2016, é um escritório em Portugal desde 1976 e tem funcionado ininterruptamente desde então. O principal objetivo desta organização, enquanto agência das Nações Unidas, é exatamente garantir que há uma migração ordenada e que essa migração ordenada e humana beneficia a todos. Primeiro, beneficia, obviamente, as pessoas migrantes, beneficia as sociedades de origem e beneficia igualmente as sociedades de destino. Nosso trabalho tem sido desenvolvido a nível nacional, a nível mundial, em diversas áreas conexas com as migrações e tendo por base os diversos atores em todo o processo migratório, sendo que o processo migratório é um fenómeno aparentemente simples, mas é ao mesmo tempo bastante complexo, porque detrás do processo migratório podem estar diversas razões que levam alguém a querer movimentar-se de um ponto A para um ponto B no mundo inteiro e, com isso, estão envolvidos diversos atores em todo o processo migratório, uns estatais, uns da sociedade civil e outras organizações internacionais e para os quais precisam de estar habilitados para ajudar no todo o processo migratório. No que respeita ao assunto que nos traz aqui hoje, eu penso que já terão todos os seus deputados e seus deputadas sido informados que a OIM não fez e não faz parte do grupo de trabalho criado pelo governo português no que diz respeito aos cidadãos timorenses. Sem prejuízo, desde a primeira hora em que nós tivemos informação e nos apercebermos da realidade das pessoas migrantes no nosso território, prontamente iniciámos com um conjunto de diligências. Primeiro, iniciámos com conversas imediatas com a embaixadora de Timor-Leste em Portugal, através de duas reuniões que ocorreram imediatamente após, ter sido noticiado um conjunto de cidadãos timorenses no nosso território e, no fundo, essas nossas duas primeiras reuniões foi primeiro para explicar o trabalho da OIM e qual era a solução que a OIM poderia, naquele momento, apresentar para ajudar ao fluxo migratório que se encontrava para o país. Paralelamente, desenvolvemos um conjunto de iniciativas, primeiro com os próprios timorenses, isto é, desenvolvemos um conjunto de sessões de informação nos centros de acolhimento aqui em Lisboa, em Campolide e em Beja, onde, através da língua, do tétum, da língua que eles entendem, o tétum mais concretamente, tivemos a oportunidade de explicar um pouco do trabalho que nós fazemos, mais concretamente no âmbito de um projeto que nós vimos tido a desenvolver, que é financiado pelo FAMI e cofinanciado pelo CEF, que é o projeto de retorno voluntário e reintegração. Através deste projeto, a OIM permite auxiliar qualquer migrante a voluntariamente poder voltar ao seu país de origem e através de uma sessão, que é sempre personalizada para cada migrante que assim o deseja de forma voluntária voltar ao seu país e lhe é explicado de forma bastante objetiva qual é o tipo de apoio, quais são os critérios que a pessoa tem que preencher para poder ser uma beneficiária deste projeto e com isso voltar ao seu país de origem. Tenho que vos dizer que no âmbito das sessões que nós já fizemos, repito, duas sessões nacionais, duas sessões em Campolide, uma sessão em Beja e um Open Day que nós fizemos no nosso escritório, tivemos neste momento com a indicação de que temos 65 migrantes timorenses que se registaram no nosso projeto, sendo que no passado dia 12 de dezembro já voltaram, através deste nosso projeto, 19 pessoas para Timor-Leste. Acionámos também mecanismos de apoio à reintegração, isto é, informámos os meus colegas da OIM Timor sobre a chegada destes migrantes
timorenses, sobre a eventual necessidade de lhes ser prestada também um apoio pós-chegada no imediato, quando chegassem, e quando chegaram todos são e salvos, a Timor-Leste. Posteriormente, aliás, desculpem, para vos dizer também que, uma vez que desenhámos um perfil com base nas nossas entrevistas, que tem algumas características que, presumo eu, vocês já terão ouvido falar no dia 2, que é pelo facto de a maior parte deles não falarem outra língua que não seja o tétum, portanto, há uma dificuldade de comunicação bastante objetiva no que diz respeito à transmissão dos seus direitos e do seu direito ao retorno, se assim o entendessem. Desenvolvemos imediatamente brochuras em tétum, que entregamos em cada sessão individualizada a cada cidadão timorense que queira voltar. Tivemos a oportunidade de imprimir também em A2 cartazes explicativos daquilo que é o projeto Árvore em tétum também, isto só para vos poder mostrar e para ser mais fácil a comunicação com os cidadãos, e estes pósteres vão ser colocados em todos os centros de acolhimento que neste momento estão a receber cidadãos timorenses, sempre, repito, em tétum, e estamos neste momento a finalizar um vídeo que deverá estar pronto até final deste mês, poderá passar por todos os deputados, se assim o entenderem, se puderes passar. Estamos a elaborar um vídeo ainda em tétum também, para explicar e para divulgarmos pelas redes sociais e por todo lado, para explicar aos cidadãos timorenses esta opção de retorno voluntário, que é uma hipótese que eles podem sempre utilizar, além do que, algo que nos temos constatado nestes dias é efetivamente de que muitas destas pessoas que estão distribuídas a nível nacional deslocam-se a Lisboa para se virem inscrever no projeto, mas que depois não têm formas de voltar à sua localidade onde estão. E, portanto, há um risco extremo ainda dessas pessoas, ao virem procurar a ajuda imediata pela OIM, ficarem numa situação de indigência ou de uma maior vulnerabilidade. E o nosso principal objetivo neste momento é explicar a estas pessoas que não precisam se deslocar a Lisboa para se inscreverem. Portanto, o objetivo do vídeo essencial é esse. Podem nos contactar por qualquer outro meio. Tenho a felicidade e a honra de poder contar com uma colega minha, aqui do meu lado direito, Sofia, que trabalhou em Timor e que fala tétum, e, portanto, temos até a facilidade de poder fornecer informação na língua que eles entendem, de uma forma mais fácil, mais acessível, sem haver a necessidade que eles se desloquem até Lisboa. Para finalizar, queria dizer-vos que o perfil que nós identificámos das pessoas que nós já entrevistámos, estamos a falar essencialmente de homens, portanto, dos 65 casos que nos foram reportados, estamos a falar essencialmente de homens, apenas uma mulher e 2 menores. Sendo que um deles já voltou com a ajuda da OIM para Timor-Leste. Estamos a falar essencialmente de pessoas entre os 18 e os 30 anos, portanto, extremamente jovens, 41 pessoas, sendo que a pessoa mais nova tem 17 anos, inscrita no projeto do programa Retorno. Mais nova tem 17 anos, a mais velha tem 50 anos de idade. As razões para a sua deslocação para Portugal são identificadas 2 nas entrevistas que nós fazemos, essencialmente razões económicas e procura de trabalho, sendo que é importante salientar que dos casos que nós entrevistamos, na sua grande maioria, viram Portugal como um país de trânsito. Isto é, a sua grande maioria queriam deslocar-se para o Reino Unido para aí procurarem trabalho. E as habilitações que nós temos identificado são apenas ao nível do secundário e, como eu já disse, não dominam normalmente qualquer outra língua sem ser o tétum. Portanto, as dificuldades que nós temos sentido de comunicação têm sido superadas graças aqui à minha colega e também com a colaboração da Embaixada, porque já houve necessidade de recorrer a um tradutor da Embaixada para nos ajudar a conseguir transmitir o projeto que nós estamos a desenvolver. E, portanto, no fundo, numa prática muito objetiva, este é aquilo que nós temos tido a oportunidade. Já reunimos também oportunamente com o Governo, onde lhe apresentámos também um conjunto de propostas de projeto para desenvolver de migrantes a nível mundial, que andará à volta das 50 mil pessoas, a que corresponderá, de acordo com o Governo timorense, entre 3 a 3,5% a 4% de toda a população. E pronto, estou disponível para mais informações e só um ponto adicional, para além disto tudo que nós já tivemos a oportunidade de dizer, também celebramos, juntamente com os Centros Nacionais de Apoio ao Imigrante, algumas sessões de informação, também em tétum, para explicar exatamente o projeto de retorno. Muito obrigado.
Sr. Vasco Malta, muito obrigado por ter revigorado os trabalhos desta Comissão. Nós já estamos a entrar na terceira audição e quando chegamos à terceira audição já julgamos que nada de novo vai aparecer, não é? E, portanto, grato por isso e tenho a certeza que será uma audição muito interessante. E começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Pinto, que é o autor deste requerimento que levou a estas audições. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Dr. Vasco Malta, a Dra. Sofia Cruz e a Dra. Teresa Fernandes pela sua presença, que é muito importante e esclareceu-nos aqui também um pouco o que é esta missão da Organização Internacional para as Migrações. É importante que todos saibamos aquilo que realmente se passa, as ajudas que podem dar a estas pessoas que foram enganadas quando chegaram ao nosso país, e é importante também que estes assuntos sejam trazidos à atualidade e que sejam aqui discutidos nestas sessões da nossa Assembleia da República. Às vezes ocultar os problemas que existem é o pior que existe, porque os problemas nunca são resolvidos. Portanto, nós resolvemos trazer estas audições e têm sido esclarecedoras nesse sentido, porque as pessoas têm que saber realmente aquilo que se passa em Portugal e o que se passa com os migrantes em Portugal. O Dr. Vasco Malta falou de coisas bastante importantes, como, por exemplo, garantir uma migração ordenada. Aquilo que eu lhe perguntava é se acha que no nosso país essa migração ordenada existe. Com aquilo que nós vemos, por exemplo, no Alentejo, mas se formos ao norte do país, em Trás-os-Montes também, e particularmente aquilo que vimos aqui na cidade de Lisboa, se existe ou não uma migração ordenada em Portugal. Depois, disse também uma coisa que me deixou mais curioso, foi que que esta organização não faz parte do grupo de trabalho. Eu gostaria de saber qual é a razão para não fazer parte do grupo de trabalho. Ao fim e ao cabo, aquilo que percebi foi que só conseguem ajudar aqueles migrantes que vos procuram. Foi aquilo que eu fiquei com a sensação que acontece. Isso também acaba por não ser bom, por dificuldades que às vezes os migrantes têm em procurar alguém para que os ajudem. Gostaria também de saber como é que, no caso de Lisboa, como é que tiveram conhecimento do que se estava a passar. Se foi por alguma organização, se foi pelo Governo, se foi pela comunicação social, como é que tiveram conhecimento do que se passava em Lisboa com estes migrantes. Depois já me respondeu a algumas também na sua introdução, já me respondeu a algumas perguntas que tinha, particularmente a idade dos timorenses que estão em Portugal e não deixa de ser importante isso, até devido ao que aconteceu em 2002, a independência de Timor, e, portanto os nascidos antes de 2002 poderão pedir, como aqui já se falou nestas audições, a nacionalidade portuguesa. Mas já nos disse também que estavam apenas dois menores dentro desse grupo de timorenses. Eu gostaria de saber também quantos é que têm pedido ajuda e como é que essa ajuda é feita da vossa parte. Percebi também que já 19 timorenses quiseram regressar ao país e a pergunta que lhe fazia também é quantos é que têm feito mais pedidos ou quantos pedidos é que têm mais de pessoas para regressar ao seu país. E depois, como têm falado, e é importante nós percebermos isto, como têm falado também com timorenses, e nós sabemos das dificuldades que existem de comunicação, até devido à língua, o que é que eles vos transmitem? Qual é o sentimento que vos transmitem? Certamente alguma desilusão, mas gostaria de saber mais sentimentos que lhes transmitem. E dizer particularmente como é que chegaram a Portugal, quem é que os enganou, se foi numa rede, se acham que foi tráfico humano, se foram enganados por amigos, se foram enganados, ou seja, quem os enganou para chegar a Portugal e com promessas de trabalho, com promessas de tudo e mais alguma coisa, e ao fim e ao cabo aquilo que lhes demos foi estarem na rua. Era só isto e muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Anabela Real, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o chefe da missão da Organização Internacional para as Migrações de Portugal, Dr. Vasco Malta, bem como saudar a si e toda a equipa pelo trabalho que estão a desenvolver relativamente às migrações no nosso país e agradecer toda a informação que nos traz. A situação dos migrantes timorenses em Lisboa e dos migrantes em geral é um tema que nos convoca a todos e que está na agenda do Governo e certamente todos os grupos parlamentares no âmbito desta Comissão. Resulta clara a preocupação e trabalho desenvolvido pelo Governo, no que se dá nota, nomeadamente, as informações que a Sra.
Ministra Adjunta e Assuntos Parlamentares nas audições anteriores que foram realizadas no âmbito desta Comissão e, portanto, toda esta informação trazida resulta claro, então, que a preocupação do Governo e também do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e de todos nós, uma causa que todos nos deve unir e motivar com uma vocação suprapartidária, na procura por parte de todas as entidades intervenientes, com responsabilidade na área de soluções que possam mitigar os problemas dos migrantes, nomeadamente dos migrantes timorenses. Resultante das excelentes relações bilaterais entre Portugal e Timor-Leste, tem havido já empenho em áreas de cooperação, promovendo a formação do português básico, de formação técnico-profissional e de ajustamento das aptidões e empregabilidade social. Porém, desde julho de 2022 foi identificado um afluxo significativo de cidadãos timorenses para o território nacional, principalmente aos distritos de Beja e Lisboa, e sendo uma das missões da Organização Internacional para as Migrações Portugal promover a migração humanizada, organizada e ordenada, até porque se parte do princípio que, se assim for, beneficia migrantes e a própria sociedade que os recebe, reconhecendo-se a relação entre migração e desenvolvimento económico, social e cultural, bem como o direito de livre circulação. Pergunto ao Dr. Vasco Malta, responsável da organização, face a este fenómeno e face aos números avançados desde inícios de 2022 e tendo em conta a importância da informação fidedigna antes da partida do migrante e anterior à sua chegada a Portugal, que explique a realidade que quem vem e quem vai emigrar encontra em Portugal, país onde pretende trabalhar e residir, de que forma e de que mecanismos de divulgação dispõe a organização para as migrações Portugal, que salvaguardem os direitos dos migrantes por forma a prevenir formas irregulares que podem deixar os migrantes em situações de extrema vulnerabilidade e clara violação dos seus direitos. Ainda relativamente ao protocolo específico e de retorno dos timorenses a Timor-Leste e a missão desenvolvida pela OIM, quais os resultados que recomenda e que recomendações tem? E, por último, ainda, quanto à migração laboral neste campo, se tem recomendações? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Emília Cerqueira, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Vasco Malta, a quem agradeço a presença e respectiva delegação. Nós, como disse o Sr. Presidente da Comissão, vamos na terceira audição do dia relativa a esta matéria dos timorenses e, portanto, muito foi dito, mas de facto ainda nos trouxe aqui algumas questões que são de grande relevo até naquele que é o tratamento humanista dos migrantes. Tendo em conta que já nos respondeu a muitas das nossas preocupações, gostava também, se conseguisse explicar-nos qual foi o motivo de não fazer parte do grupo de trabalho, de não terem sido convidados para o grupo de trabalho, porque pareceu-me que gostaria de ter feito parte e de ter sido convidados quanto a esta situação dos nossos migrantes. E depois há aqui uma questão também que gostava de lhe perguntar. Falou-nos aqui das sessões que tem vindo a fazer, quer em Lisboa, quer em Beja, quer do dia do Open Day nos vossos serviços, onde explicam o tipo de apoios, critérios de elegibilidade. Também gostava que me explicasse se a estes cidadãos timorenses explicam que, sendo nascidos, que tenham mais de 20 anos, têm direito de requerer a nacionalidade portuguesa. Porque há uma situação especial, como sabe, relativamente a Timor, por causa da situação que teve, nomeadamente a independência, quando é finalmente reconhecida pelas Nações Unidas a sua independência, e, portanto, era um território português, até essa altura, pelo menos em termos de direito internacional, embora de facto fosse ocupado pela Indonésia, e se há este tratamento, digamos, igual, consoante a situação que se encontram este vaga de migrantes, quanto à sua situação também de regularização no território nacional, nomeadamente através desta possibilidade extra da explicação in tettum, porque felizmente tem no vosso organismo um dos elementos que aqui está, que fala tettum, e isso facilita em muito, e tem esta preocupação que saúdo de comunicarem in tettum com estas populações e com estas ondas de migrantes. Depois há aqui outra questão que acaba por nos preocupar, porque nos referiu e, portanto, gostava de saber até que ponto é que isso está a acontecer, que é o risco das pessoas que se deslocam a Lisboa acabarem em situação de indigência. Tem conhecimento que isso está a acontecer ou é apenas uma preocupação preventiva
digamos assim, ou de facto têm conhecimento de casos concretos que o motivo de caírem na situação de indigência é precisamente o terem ou tentarem acorrer, nomeadamente aos vossos serviços, para que as suas situações sejam resolvidas. Depois, também, aqui, quanto aos vossos critérios e às situações de elegibilidade e aquele que é o vosso papel, que é um papel de apoio, já depois de termos o CEF, o ACM e todos os organismos públicos, portanto, dão um apor àquela que já é a obrigação das entidades oficiais, mas também qual é o comentário que vos dá ou as dificuldades que vos tem vindo a trazer o facto do Governo não ter ainda aprovado o novo Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos, portanto, que já deveria ter sido em 2022 e ele não está aprovado ainda, e se isso, em termos do vosso organismo, tem vindo a trazer algum tipo de constrangimentos naquela que é a vossa ação. Depois, finalmente, também, quanto àquele que é o plano de vida destes trabalhadores, já nos falou que grande parte deles teria a ver com a passagem, no fundo, o acesso ao espaço Schengen e a partir daí poderem circular pela Europa, presumo que seja um bocadinho isso e que o fazem através de Portugal em especial, mas também, sendo nós um país com tanta necessidade de mão de obra, com necessidade de acolhimento de migrantes, conseguem ou não criar-lhes um plano alternativo para que eles, em vez de transformarem Portugal num país de passagem, se tornem de facto elementos preponderantes na sociedade portuguesa, na integração. Ou mesmo acabar, Sr. Presidente, estou a ver o olhar que já me está a dirigir, porque nós precisamos de todo o tipo de trabalhadores qualificados e, portanto, se dentro da vossa missão acabam por ter um papel também na integração, no mercado de trabalho e nos caminhos que eles podem seguir para ter uma situação digna e regularizada em Portugal. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Chefe da Missão da Organização Internacional para as Migrações, o Dr. Vasco Malta, e agradecer-lhe pela sua exposição inicial. Como bem saberá, durante este ano chegaram a Portugal muitos migrantes timorenses, registram-se em cerca de 3.000, o que é um número excepcionalmente superior àquele que nos foi transmitido pela Sra. Ministra dos Assuntos Parlamentares numa das nossas audições, que referiu existirem 664 cidadãos timorenses a viver em Portugal em condições de vulnerabilidade. E, por isso mesmo, existem diversas preocupações que dizem respeito a este tema, sendo uma delas o que se refere às irregularidades nos processos que estão na base da imigração em massa, outros relacionados com factos que podem constituir tráfico de seres humanos ou burla, e outros que dizem também respeito às más condições de acolhimento e trabalho dos imigrantes timorenses. São, por isso, questões que nos apraz vir a esclarecer e, por isso mesmo, a pertinência destas audições, e daí surgirão um conjunto de questões que pensamos vir a esclarecer algumas destas nossas preocupações. Perguntar, por isso, de que forma é que tem a Organização para as Migrações acompanhado a situação dos migrantes timorenses em Portugal, quando é que começou o acompanhamento e se está ainda este acompanhamento em curso. Porque é que falhou aqui a resposta no acolhimento destas pessoas? Que medidas é que vêm como pertinentes para que estas não se repitam em situações de insegurança na imigração, fraude, extorsão, condições de trabalho desumanas e degradantes? E qual é que poderá ser o vosso papel nesta matéria? E perguntar, por último, e também o que decorre da sua intervenção inicial, se no âmbito das sessões de informação que foram dadas nos centros de acolhimento, se estas incluem informação sobre o direito de requerer nacionalidade portuguesa. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar o Sr. Chefe de Missão e a sua equipa da OIM, agradecer também os esclarecimentos que já nos prestaram. Eles foram, de facto, elucidativos relativamente a aspectos que não tinham ainda sido abordados, e começava por partilhar uma preocupação, que é uma preocupação de fundo que temos e que se prende com uma visão, muitas vezes, parcelar dos fenómenos migratórios, sem ter em conta as responsabilidades que o Estado, que neste caso Portugal
tem no estimular ou não destas situações que depois se identificam como tráfico de seres humanos ou exploração, enfim, tudo aquilo que conhecemos. E para nós, aquilo que se passa, nomeadamente em determinados setores, que não são só a agricultura, mas que têm tido essa grande tónica, é de facto um estímulo, porque é um projeto de desenvolvimento económico baseado em monoculturas superintensivas, que têm, portanto, uma determinada cadência de necessidade de mão de obra, que têm determinadas características até de capital social e, portanto, que tem, sabemos, consequências não só ambientais, económicas e sociais, que é preciso acautelar e, portanto, quando nós dizemos, olhamos para um projeto, temos que pensar no projeto na sua totalidade e as suas consequências não são só ambientais, podem ser desastrosas do ponto de vista ambiental, mas também tem outros desastres associados. Isso deve ser pensado, do nosso ponto de vista, numa perspectiva de desenvolvimento do país, que tipo de desenvolvimento queremos. E se queremos uma economia baseada em baixos salários e muito intensiva em mão de obra e que, portanto, atrai esse tipo de investimento também. Portanto, nós entramos neste ciclo vicioso e tudo isto julgamos que deve ser pensado. Porque, em segundo lugar, nós depois também não conseguimos fixar propriamente, ou é difícil termos essa perspectiva, darmos essa perspectiva, porque os salários são tão baixos que, efetivamente, é difícil até compensarmos aquelas que são as necessidades demográficas que temos e que nos reclamam medidas de fixação urgente das pessoas que procuram o nosso país. E esse parece-nos um desafio que nós acho que nós precisávamos de ainda refletir um pouco mais enquanto país. Até porque nos parece que esta questão do caso concreto dos cidadãos timorenses, talvez também por uma proximidade das relações entre países, nós poderemos ter um conhecimento mais aprofundado, mas a avaliação que fazemos é que não é um caso isolado e que se insere numa tendência mais geral de procura e de aproveitamento para determinados fins e que, portanto, precisávamos também de ter uma avaliação que envolvesse preocupações de vários níveis e de várias ordens, e sei que têm desenvolvido trabalho, nomeadamente fizeram uma deslocação à Índia, enfim, têm desenvolvido trabalho também no sentido de cautelar estas diferentes perspectivas. E, portanto, mais do que perguntar, talvez aproveitaria, se tiverem essa disponibilidade, que fica naturalmente ao vosso critério, para acabar por abordar alguns outros projetos em que estão envolvidos e que, do nosso ponto de vista, se exigem mais do que nunca. Um deles é, efetivamente, um dos que já abordaram. Eu não iria falar do retorno voluntário, mas gostaria de colocar quais são as principais conclusões daquilo que tem desenvolvido, o trabalho que tem desenvolvido no âmbito do apoio ao ACM para melhorar as condições de integração. Que conclusões é que se retira e que dificuldades? Nós temos uma perspectiva, que isto está muito dependente das vontades, ou seja, está muito dependente das autarquias, está muito dependente das instituições e das ONGs, enfim, e que nós precisávamos ter uma coisa mais estruturada e mais estável também, que permitisse um desenvolvimento de uma política migratória mais consequente. Mas também relativamente aos centros de detenção administrativa. Este então é totalmente fora, ligeiramente fora do tema desta audição, mas sabemos que é uma preocupação que tem. Também é uma preocupação que nós temos e que nos parece muitas vezes esquecida, porque é o fim da linha, não é? Digamos assim, do circuito no nosso país e que sabemos, temos sido inclusivamente admoestados por esse motivo e também perceber que trabalho também tem desenvolvido, conclusões retiram e o que é que este Parlamento pode fazer para garantir o cumprimento dos direitos humanos aos mais diversos níveis. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Formuladas que estão as perguntas, cabe-lhe agora a si, Sr. Dr. Vasco Malta, dar-lhe resposta. Faz favor, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Eu confesso que foram muitas perguntas, portanto, com algum receio de ter-me olvidado de alguma, mas se assim o acontecer, peço o vosso auxílio para ver se eu consigo responder, pelo menos à grande parte, se não à totalidade, de todas as perguntas.
Vou começar por uma pergunta que foi repetida por 2 deputados de 2 grupos diferentes parlamentares, no que diz respeito à nossa participação ou não no grupo de trabalho criado pelo Governo. Normalmente não se pergunta aos putativos convidados porque é que não são convidados. Normalmente pergunta-se a quem tem essa a obrigação de convidar porque é que não convidou. Aquilo que eu vos posso dizer, efetivamente, é que... Só soubemos agora. Pronto, muito bem. Bem, mas eu avisei por e-mail à partida que nós não fazíamos parte do grupo de trabalho ainda antes desta sessão. Mas, de qualquer das formas, eu posso-vos dizer, efetivamente, que não fazemos parte. Eu posso apenas presumir que a razão pela qual nós não fazemos parte é porque o Governo entendeu criar um grupo de trabalho com os principais atores estatais, administrativos nacionais e, portanto, a OIM e outras entidades estariam fora, presumivelmente, desse âmbito de criação, mas, repito, isso é algo que terão que perguntar ao Governo. Aquilo que eu posso sublinhar é que, de facto, eu acho que é importante que não seja não só a OIM, mas também a sociedade civil, nas suas diversas vertentes, possa eventualmente fazer parte desse grupo de trabalho, se o Governo assim o entender e se assim entender que essa sociedade civil poderá prestar apoio nas suas diferentes vertentes, nas suas diferentes competências, a um conjunto de soluções que é necessário apresentar a estes cidadãos. E, portanto, é importante, de facto, diria eu, que a sociedade civil e as organizações internacionais possam estar envolvidas na resposta, seja formalmente através do grupo de trabalho, não sendo, porque não sendo parte do grupo de trabalho, a verdade é que a OIM tem apresentado de uma forma muito objetiva, uma potencial solução, pelo menos para aqueles que chegaram cá, viram as suas expectativas esgoradas e que neste momento querem voltar para o seu país de origem. E, portanto, nesse aspecto, a OIM, fazendo ou não fazendo parte do grupo de trabalho, está cá pronta para dar resposta de apoio a estas pessoas. No que respeita às perguntas que nos foram colocadas, ora, deixem-me cá ver as minhas notas, sobre a questão do tráfico, da questão da nacionalidade, que foi também repetido várias vezes durante a sessão. Bem, é preciso explicar que o nosso encontro que nós fazemos com os nossos sessões de esclarecimento com os migrantes timorenses é feita, enquadrada no âmbito de um projeto de retorno voluntário destas pessoas. E, portanto, é sobre o retorno voluntário que nós falamos e explicamos aos cidadãos timorenses. Se nos perguntarem sobre a questão da nacionalidade, a resposta será, obviamente, respondida. A pergunta será, obviamente, respondida. Mas não é por parte da OIM de forma unilateral que, no âmbito daquilo que é enquadrada de um projeto de retorno que está a tentar explicar a estas pessoas o que é que pode ser feito para que estas pessoas possam voltar ao seu país de origem, não se enquadra o acesso à nacionalidade. Portanto, não é uma informação que está nas nossas sessões de informação disponibilizada de forma automática. Muito pelo contrário, ela é apenas disponibilizada quando ela nos é perguntada ou quando ela nos é questionada. Até agora, na base das sessões de formação que nós temos tido feitos, as perguntas, salvo uma exceçãozinha ou outra, foram sempre focadas, mais uma vez, nas condições destas pessoas para poderem voltar ao seu país de origem e não sobre o acesso à nacionalidade portuguesa. Sendo certo, só para aqui sublinhar que, efetivamente, de acordo com os dados que também consegui apurar dos meus colegas da OIM Timor, quem nasceu até maio de 2002 poderá ter, não é automático, mas poderá requisitar, se assim o entender, e pedir acesso à nacionalidade portuguesa. Portanto, casos concretos de indigência. Aquilo que nós neste momento queremos é evitar que isso aconteça. Portanto, não temos tido até agora nenhuma condição, ou melhor, nenhuma situação concreta em que a pessoa tenha ficado em situação de indigência, a partir do momento em que se desloca até cá. Mas, no entanto, sabemos que essa é uma realidade que pode acontecer porque estes cidadãos timorenses estão efetivamente com grande vulnerabilidade. Aquilo que nós fazemos sempre para evitar que isto aconteça é uma coordenação prévia com o centro de acolhimento onde estas pessoas estão. Nós não podemos proibir, o centro de acolhimento pode proibir de que estas pessoas viajem de onde estiverem para cá.
Aquilo que podemos fazer é garantir, seja através deste mecanismo dos centros de acolhimento, seja através de contactos informais, poder explicar a esta pessoa o que é que nós podemos fazer sem necessidade que ela se tenha que deslocar obrigatoriamente a Lisboa. E isso tem sido feito. O nosso objetivo do vídeo é para divulgar não só àqueles centros de acolhimento onde estes cidadãos timorenses estão, mas a nível nacional. Portanto, os cidadãos timorenses estão em muitos sítios espalhados pelo país e, portanto, é preciso garantir que esta informação chegue até eles, para que, de facto, não corram maiores riscos daqueles que já estão em criarem uma maior situação de maior vulnerabilidade. Sobre o papel da integração, que me foi questionado. Bem, Portugal, ou melhor, a OIM é uma organização, uma agência das Nações Unidas completamente projetizada. Significa que todo o nosso trabalho é desenvolvido no âmbito de diversos projetos que são financiados, são aprovados e são executados. Neste momento, não temos, do ponto de vista direto, nenhum projeto direto de respeito à integração de pessoas migrantes, mas estamos disponíveis para, se assim o entenderem, podemos elaborar, seja o Governo, seja quem for, podemos elaborar um projeto que foque, na medida do possível, na integração. Esse, aliás, é um dos pontos que nós temos discutido com o Governo português sobre a possibilidade não só de trabalhar este assunto a jusante, isto é, a OIM Timor tem estado a trabalhar juntamente com os colegas, com o Governo timorense, sobre a possibilidade de garantir que as pessoas que estão em Timor ainda possam migrar de forma informada, e esse é um dos pontos essenciais. Portanto, possam decidir viajar para outro país, tendo por base factualmente as realidades dos diversos países para onde estas pessoas querem emigrar, e Portugal, obviamente, não é exceção. Entre outras valências, têm sido desenvolvidas no âmbito de acordos e de projetos celebrados entre a OIM Timor e o Governo timorense. Em Portugal, nós temos apresentado a possibilidade de podermos, efetivamente, trabalhar também no domínio da integração, através da realização de um projeto que foque, por exemplo, na aprendizagem da língua, ou que foque, por exemplo, na capacitação do ponto de vista formativo e profissional, e, portanto, temos diligenciado, junto do Governo, algumas hipóteses de projetos que estamos disponíveis a tentar elaborar cá em Portugal, que ajudem especificamente o enfoque na questão da migração ou na integração dos migrantes timorenses em Portugal. Sobre a migração laboral, que várias pessoas efetivamente me perguntaram, e aliás a senhora deputada até falou ainda da nossa deslocação à Índia. Portanto, neste momento, efetivamente, a OIM Portugal tem a desenvolver um projeto de migração laboral, e esse projeto de migração laboral visa essencialmente o seguinte, que ainda está a decorrer, visa, no final desse projeto, apresentar ao Governo português um conjunto de recomendações muito concretas que permitam ao Governo português gerir fluxos migratórios ligados à migração laboral. Seja particularmente em foco naqueles países com quem Portugal já celebrou acordos de migração laboral, designadamente Marrocos, Cabo Verde via CPLP e a Índia. Aquilo que nós fizemos nos últimos meses foi deslocar-nos com uma comitiva de empresas que necessitam de mão de obra. Nós identificámos à partida duas áreas que necessitam de mão de obra, designadamente a área da agricultura e a área do turismo, e temos-nos deslocado, juntamente com autoridades nacionais do IFP e outras que assim o desejam, juntamente connosco, nos deslocarmos aos países de destino e percebermos como é que estes acordos de migração laboral que foram celebrados entre o Governo Nacional e os governos respectivos possam efetivamente serem operacionalizados. Isto é, a nossa preocupação é garantir que efetivamente aquilo que são um conjunto de princípios fundamentais celebrados entre os países possam ser operacionalizados na prática, no terreno, sempre com a garantia de que esta migração é humana, é ordeira e beneficia a todos. E a todos os interlocutores. E, portanto, tem sido esse o nosso trabalho. E, portanto, no caso concreto de Timor-Leste para Portugal, nós, de facto, consideramos que é fundamental a existência de canais legais e seguros de migração laboral, que permitem, por um lado, uma migração informada, que isto para nós é fundamental. Portanto, a pessoa, antes de viajar para Portugal, tem que saber exatamente qual é a realidade que vai cá encontrar e, preferencialmente, consiga efetivamente ter, informação
já pelo menos com ofertas de emprego, ou pelo menos quais são as áreas que necessitam de emprego em Portugal e que permitam eventualmente uma maior integração desta pessoa no mercado de trabalho em Portugal. Perdão? Casa? Não percebi. Esse faz parte dos pontos para nós que é fundamental e que é importante garantir. E, portanto, primeiro, definir as necessidades de mão de obra que são necessárias. Segundo, garantir a definição daquilo que são as condições mínimas ao nível da dignidade do trabalho, habitação e transporte destas pessoas. E terceiro, prepare os migrantes timorenses que eventualmente migrem para Portugal. Neste ponto, sabemos que os dois governos estão neste momento a debater a possibilidade da celebração de um acordo de migração laboral. Esperemos que, de facto, esse acordo seja alcançado e que desse acordo resulte efetivamente numa cooperação bastante clara que permita uma regulação do fluxo migratório entre os dois países. E, para isso, a OIM Portugal, a OIM Timor e a OIM em geral está pronta para ajudar o governo português a desenvolver este esquema de migração laboral de forma que consiga efetivamente, que as pessoas consigam efetivamente migrar de um lado para o outro, de Timor para Portugal e vice-versa, quando assim o entendem. Quanto às pessoas inscritas no projeto de programa de retorno voluntário, temos 65 pessoas inscritas neste momento, 19 já voltaram. E, portanto, contamos que hajam potencialmente mais inscritos após a divulgação que nós temos preparada destes cartazes e dos nossos mecanismos de divulgação através destes vídeos que nós estamos a desenvolver. Como é que nós tivemos conhecimento do que se estava a passar? Tivemos conhecimentos através de contactos informais. Eu e a minha equipa temos, enfim, somos informados, temos contactos a diversos níveis, desde a Embaixada, e fomos informados, primeiro que tudo, a nível informal, sobre este fluxo de população migrante. A partir do primeiro dia que soubemos desta chegada deste fluxo, o resultado desta informação foi aquela que eu já tive a oportunidade de explicar. Sentámos com a Embaixada de Timor, sentámos com o Governo português, sentámos com a minha congénere de Timor-Leste, chefe de missão em Timor, e tentámos perceber como é que nós poderíamos auxiliar estas pessoas que estavam em Portugal. Deixem-me lá ver mais algum ponto. Sobre a questão dos centros de detenção administrativa e sobre... Bem, nós temos de facto a desenvolver um projeto dos mais importantes e vanguardistas, se me permitem a opinião, enfim, eu sei que estou a falar da minha própria casa, mas no que diz respeito aos centros de detenção administrativa, eu diria que há um papel, e já que me perguntou diretamente sobre isso, que a Assembleia pode fazer, é criar efetivamente alternativas à detenção. E, portanto, nós queremos efetivamente que a OIM sempre defendeu que a condição de ser migrante não deve ser uma condição que deve levar à prisão de ninguém. Entendemos, no entanto, haver necessidade de haver mecanismos administrativos que permitam a estas pessoas estarem limitadas na sua movimentação. Ainda assim, existem outros, pelo mundo fora, possibilidades bastante claras no que diz respeito à questão de alternativas à detenção e, eventualmente, uma alteração legislativa relativa especialmente às medidas de coação possa ser uma ideia que nós temos debatido inclusivamente com magistrados. Isto é, a garantir a existência de medidas alternativas à detenção como medida de coação, em que a pessoa, em vez de ser obrigada a estar presa, possa estar em algum centro administrativo sem estar detida, pode ser uma alternativa que pode eventualmente ser explorada a nível legislativo. É uma ideia que deixo a esta Casa e aos outros deputados e deputadas que aqui estão presentes. Isso é uma competência dos juízes? Não, os juízes aplicam aquilo que vem previsto na lei. E na lei está prevista essa possibilidade? Não está prevista a possibilidade de estar em centros de acolhimento. Está prevista em centros de detenção. É verdade. Mas não tem obrigatoriamente que aplicar a medida acessória de prisão preventiva. Pode aplicar outra qualquer. Sim, a verdade é que estamos a falar de cidadãos muitas vezes que nem sequer têm uma morada para poder identificar e, portanto, daí haver muitas vezes o recurso a esta medida, porque na interpretação que os seus magistrados fazem da lei em vigor, consideram não ter a alternativa. E pelo menos é o que decorreu das nossas conversas e não há.
E não há. E, portanto, enfim, havendo essa possibilidade, fica aqui em cima esta ideia. Eu penso que, se eu não estou enganado, eu terei respondido praticamente a todas as perguntas que me foram feitas. Pergunta aos Srs. Deputados. Portanto, sim, respondeu, Sr. Doutor, muito obrigado. Agradecer muito a sua vinda aqui. Nós, nos meios institucionais, lidamos normalmente com os mesmos organismos e as mesmas instituições, e quando aparece alguma coisa de novo, entusiasmamos-nos, mas depois esquecemos-nos, não é? E vamos fazer os possíveis para não nos esquecer, porque foi muito interessante esta audição, e muito obrigado por terem cá vindo, e muito obrigado pelo vosso contributo. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. É um prazer imenso. A casa da OIM também é a vossa casa, portanto, sempre que um dia se quiserem visitar-nos, por favor, sintam-se convidados a visitar as instalações da OIM.